Bom dia, minha gente. Sejam muito bem-vindos. Chegou o grande momento. Bom dia. Ó, agora eu sou chamada, estou sendo gravada. Bom dia, Miguel. Bom dia, Michele. Bom dia, Vitória. Dei um tempinho para a gente começar, tá? Porque como é a primeira aula, o pessoal vai começando a se acostumar com o tempo e tudo mais. E a aula de hoje, ela é um alinhamento que nós vamos fazer, tá? Então, já vamos começar. Eu já vou compartilhar aqui a tela com vocês, porque eu fiz um material muito especial para a gente ontem, e as expectativas são grandes. E aí, antes da gente começar, eu quero saber de vocês, como que vocês estão se sentindo, dando esse primeiro passo, porque, querendo ou não, é uma decisão muito importante. Não posso dizer que é um caminho fácil. No início, para quem já teve contato com o idioma, começa a pensar, mais do mesmo, mas depois isso vai avançando, tá? Então, me contem, quem é que vai começar aí falando de como que tá as expectativas para isso? Eu vejo muito que a Michele comenta lá no grupo como que está se sentindo, está ansiosa e tudo mais. A gente pode começar com você, Michele? Podemos sim, claro. E aí, me conta. Bom, vou me apresentar em português ainda, porque por enquanto não estou fluente, tá? Eu sou a Michele, eu já fiz assim, algumas aulas de inglês, já fiz na modalidade de curso, já fiz também na modalidade de aula com professor individual, mas acabou que eu nunca pratiquei, né? E estudar é um hobby, uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Então, esse ano eu decidi voltar para o inglês porque eu tenho aí um desejo, um sonho de ter uma experiência profissional internacional. Maravilha. Eu entendo que para que isso aconteça eu preciso me preparar, né? Então, meu projeto é para que daqui a uns 2 anos eu consiga ter uma experiência de passar um período fora trabalhando. Sim. E aí, por isso, eu decidi voltar para o inglês. É isso. Quer estar pronta para... Ou melhor, quer acessar grandes mesas, você precisa realmente se preparar, né? Isso. Quem vai ser a próxima? Obrigada, Michele. Nada. A Vitória, o Miguel, como é que vai ser? Bom dia. Bom dia, Vitória. Meu nome é Vitória. Eu tô animada, né, de poder aprender mais. Inglês é algo muito importante para mim, ainda mais para onde eu quero chegar. Então, eu já fiz inglês quando eu era criança, só não terminei, né? E agora era um desejo, uma meta que eu queria desde o ano passado, mas não consegui fazer esse ano, graças a Deus, eu consegui fazer. E é uma experiência que vai não só, né, me ajudar e vai me fazer abrir portas, né? Com que certeza. Eu quero futuramente. É isso. Com certeza. É isso aí, gente. Já está todo mundo aí decidindo o que quer para a vida. O Miguel acho que é o mais novinho por enquanto, né? Junto com a gente. Bom dia. E aí, Miguel? Então, eu estou bastante ansioso, na verdade, porque inglês foi uma matéria que durante muito tempo eu posso dizer que eu não dava muita atenção. Quando eu era criança, eu detestava inglês, mas hoje eu aprendi a gostar do inglês porque o inglês realmente abre portas, né? Então, Sim. agora eu estou mirando num concurso que cobra bastante inglês, tipo, quase bilíngue, então eu meio que estou sendo... meio que com o tempo fui aprendendo a gostar bastante do inglês, hoje eu quero, sabe... Pretendo realmente ficar fluente, entendeu? É isso aí, gente. Vocês não são ainda, mas estarão, né? O que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: não é que porque a gente não está numa aula presencial, e isso eu digo principalmente para quem for assistir isso à distância, sem estar aqui com a gente no ao vivo, não é porque não é presencial que isso aqui não tem profundidade. Eu quero que vocês se sintam próximos de mim o suficiente de me procurar em algum momento para falar sobre o conteúdo, expressar o que está sentindo em relação a isso, porque, querendo ou não, às vezes as nossas aulas elas saem do inglês e vão para a vida. Isso vai acontecer. O que eu quero que vocês entendam, né, justamente com essa primeira aula, que é uma aula de alinhamento,
é que não estou aqui única e exclusivamente para falar só sobre inglês. Aqui a gente fala sobre a vida também, sobre coisas que dá para a gente mexer na nossa rotina e tudo isso. Então, às vezes, até psicóloga teacher vira. Mas não quero que vocês se sintam distantes, ou com vergonha, ou com algum tipo de medo de falar comigo, porque esse é o lugar onde a gente se envolve, como uma sala de aula normal mesmo, tá? Então, não tenham nenhum tipo de receio de conversar ou de expressar, dar uma opinião ou um feedback, porque feedbacks são necessários. E é claro, se vocês acharem que de fato é algo que está trazendo desenvolvimento para vocês, também não se acanhem em indicar amigos ou falar, teacher, tem uma pessoa aqui que eu acho que deveria estar junto. Pode indicar, por mais que na semana que vem eu vá fechar as matrículas, ainda dá para ser conversado. Se vocês acessarem alguma pessoa que está precisando, ainda dá para adicionar, até porque as pessoas vão acessar essas aulas gravadas, então não tem nenhum tipo de problema caso alguém que vocês conheçam precise do inglês depois que eu fechar as matrículas, tá bom? Então, vamos iniciar. Só antes da gente iniciar, gente, às vezes, algo que vocês vão se acostumar são os perrengues do ao vivo, que é questão de falta de luz, instabilidade de internet e coisas desse tipo. Então, quando isso acontecer, dependendo do conteúdo, se a minha internet cair, ou a luz e tudo mais, que demora a voltar um pouco, algo que talvez eu precise fazer será gravar e disponibilizar para todos, lá na plataforma da Hotmart, tá? Tudo que nós fizermos de conteúdo extra, de gravação e os PDFs de todas as aulas estarão lá para vocês acessarem. Por isso que eu falei que é importante vocês terem o aplicativo da plataforma com vocês, porque fica mais fácil de vocês acessarem. Se precisar para imprimir alguma coisa, ou até mesmo reassistir a aula em algum lugar, fica mais fácil de vocês fazerem isso, né? Às vezes a pessoa tem iPad, tem tablet, então vai facilitar bastante. Mas no caso dos perrengues do ao vivo, na falta de luz, na falta de internet, pode ser que eu já deixe gravado ou tenha que marcar com vocês uma reposição. Caso não seja possível, aí sim, todas as vezes que isso acontecer, vai precisar ser gravado, tá? Mas aí vocês têm acesso a mim o tempo todo no grupo de vocês. Não fiquem lá só recebendo informações, compartilhem também. Lá no grupo de vocês também é um lugar onde vocês podem colocar conteúdos interessantes que vocês acharem e talvez gerar alguma dúvida, ou só porque acham interessante e é legal compartilhar uns com os outros também. É um lugar para isso, tá? Sempre com um bom relacionamento, ok? Então, é isso. De início, é isso que eu tenho que passar para vocês. Agora vamos dar início, porque eu falei para vocês que hoje é um dia de alinhamento, para que na semana que vem a gente comece as aulas de fato, tá? Então, estamos dando início nessa aula 0, tá? Onde vai ser um momento da gente construir a identidade bilíngue de vocês, tá? Você não está começando o inglês apenas, você está começando uma transformação, inclusive na mente. Quando você começa a acessar uma nova realidade, uma nova cultura, você começa a ver o mundo de um jeito diferente. Era algo que eu estava até mesmo conversando com algumas alunas nessa segunda-feira, que são de uma cultura muito diferente da nossa. Então, às vezes, vai ser, em sua maioria, eu trazendo cultura para vocês, além do idioma, mas às vezes eu vou aprender com vocês também, quando vocês começarem a ter se sentirem mais à vontade em compartilhar aqui, né? Nem sempre vocês vão querer aparecer, eu entendo isso, porque é algo que fica gravado, mas vocês são livres para isso, tá bom? E vamos lá. Não sei se vocês já perceberam, mas eu chamo vocês, de modo geral, de Eagle. E Eagle, em inglês, é águia. Por que águia? Porque a águia é símbolo de liberdade, de foco, de força. E
o inglês, ele traz muito a ideia da liberdade. Você não fica mais preso a um telefone, você não fica mais preso a alguém para traduzir para você, você não fica mais preso a talvez um trabalho que você precisaria de inglês para ir, como o Miguel mesmo falou aí na questão do concurso, como vocês duas também falaram em relação a foco futuro de trabalhar em outros lugares. Então, ele traz essa liberdade. A águia também é símbolo de foco. E algo que eu tenho que dizer para vocês é, vocês precisam ter a disciplina e o foco de estudar além do dia da aula. E eu vou dar a vocês todas as ferramentas para isso. Justamente por isso eu falei para vocês que vocês vão ganhar um presente hoje, né? Todo mundo que entrar vai receber esse presente, porque ele vai ajudar quando vocês estiverem estudando sozinhos. A Michelle com um coraçãozinho. Então, agora, na questão da força, ainda assim, não seria a força física, mas inclusive a força mental, junto com o foco de vocês se manterem nisso. Eu gosto de perguntar para vocês por que vocês querem fazer o inglês agora, nesse ponto da vida de vocês, porque eu não vou esquecer. Depois eu vou fazer anotações sobre cada um de vocês, mas depois eu não vou deixar vocês esquecerem como vocês chegaram. Esses dias atrás, uma aluna que chegou cheia de foco queria desistir. Por quê? Não por estar desagradada das aulas, não, nem nada disso, mas porque o trabalho dela chegou num nível onde ela está sendo muito sobrecarregada. Eu falei, quando essas coisas acontecerem, conversa comigo, porque a gente tenta dar um jeito junto. Você tem objetivos muito claros, ela quer fazer um mestrado. E mestrado ou faculdade, muitas coisas que vocês precisam acessar é em inglês. Artigos e tudo mais, tudo isso, em sua maioria, é mais completo se você souber falar inglês e conseguir ler aqueles conteúdos. Então, precisa de uma força mental aí, uma mentalidade mais forte. Tá? Então, nós precisamos trazer junto com todos esses pontos, o DNA da excelência. Não façam o básico ou o mínimo, façam de maneira excelente na forma que dá para ser. Tá bom? Então, aqui a gente está traçando um código para vocês lembrarem. Para eu ter liberdade, preciso ter um foco, força, e fazer o que eu preciso fazer com excelência do jeito que eu consigo. Certo? E vamos lá. Então, nós chegamos a esse ponto aqui, vocês, na hora da apresentação, já falaram por que vocês realmente querem falar inglês. É uma questão de trabalho, é uma questão de estudos, é tudo junto. Então, isso já vejo que já está bem estabelecido na mente de vocês. Se um de vocês tivesse falado para mim o seguinte, é porque eu sonho falar, não é o suficiente, vamos dizer assim. É uma boa razão? Sim. Mas não é o suficiente para sustentar vocês até o final de 2 anos. Porque, sim, são 2 anos vocês comigo, 2 anos a gente tendo aula, 2 anos eu vendo vocês crescerem, desenvolverem, 2 anos, muita coisa pode acontecer. Então, ainda assim, dentro desse período, nós precisamos disso daqui, tá? Foco, força, excelência. E aí eu preciso falar algo para vocês sobre a fluência, que eu acredito que seja uma das perguntas principais que vocês devem ter em mente. Muita gente, antes de fechar um contrato, principalmente de aulas individuais, essas pessoas perguntam para mim, teacher, quanto tempo, assim, mais ou menos, eu vou ficar fluente? E aí eu preciso explicar o que é, de fato, ser fluente e diferenciar de uma coisa que se chama proficiência. A fluência, gente, não é ser perfeito. Ser perfeito no idioma, ou o máximo do perfeito, é ser proficiente. O que é isso?
Quando nós falamos sobre proficiência, é quando a pessoa precisa, por exemplo, comprovar um nível de maneira documental. Então, como que é feito isso? Com provas de proficiência. Não sei se vocês já chegaram a ter acesso a algum tipo de prova de proficiência. Qualquer coisa, vocês podem deixar seus comentários aqui. Eu permiti aqui os comentários no próprio chat, tá? Vocês podem ir deixando comentários no chat, mas vocês já tiveram contato com provas de proficiência, como, por exemplo, TOEFL, Cambridge, TOEIC, o próprio aplicativo Duolingo, não sei se vocês conhecem também, se você pagar, ele tem uma prova de proficiência para vocês fazerem, para comprovarem o nível de vocês. Então, essas provas de proficiência são para isso. Vamos supor, se você quer trabalhar no exterior, fazendo a função que você faz aqui para uma empresa estrangeira, e aí vocês querem fazer uma prova, é com esse tipo de prova que vocês vão trabalhar fora, vocês vão, como que eu posso dizer, comprovar o nível de vocês para que você esteja dentro desse lugar. Se você quer fazer um estudo, né, quer fazer uma faculdade no exterior, é através de uma prova dessa que você comprova o seu nível de proficiência para entrar. Então, você tem que ter uma pontuação mínima para chegar nisso. Agora, no dia a dia é outra história. No dia a dia é outra história. Por quê? No dia a dia você tem que aprender a falar de maneira informal. Não é sempre sobre gramática. Não é sempre sobre qualquer outro tipo de coisa que faça vocês ficarem com a mente sempre, tal regra gramatical. Isso não quer dizer que nós não vamos tratar de gramática. Pode ter certeza, nós trataremos de gramática em todas as aulas. Só que é sempre sobre, em toda a aula que nós tivermos, tem vocabulário, tem leitura, tem gramática. Então, é completo. O material de todas as aulas é completo. Pode acontecer de agora no início vocês não terem a parte de leitura, mas tem que ter, tá? E assim, vamos traçar um acordo aqui, nada de vergonha. Nada de vergonha, porque é essa vergonha que sabota vocês, tá? Então, ser fluente é fluir. Fluir é se fazer compreendido e compreender outras pessoas falantes da língua inglesa. A fluência é você conseguir se comunicar mesmo com erros. E é lógico, a gente precisa trabalhar essa confiança antes da perfeição. Em algum momento, vocês vão chegar perto da perfeição, que é quando vocês estiverem mais confiantes aí dentro do idioma. Mas a questão do perfeccionismo é o maior sabotador da fluência. Não é à toa que tem alunos aí anos e anos, 5 anos estudando inglês e não desenvolvem nunca. Eles atingem um ponto e não saem daquele ponto. Geralmente é o pré-intermediário, no máximo intermediário. O que é bom, esse nível é bom, mas a busca é pela fluência, é pelo avançado, na verdade. Então, se precisar falar, se precisar ler, não tenham vergonha. Inclusive, os erros de vocês vão servir como base para essas pessoas que só vão conseguir assistir gravado, ok? Então, não deixem passar. Não percam a experiência que é o momento de errar dentro da sala de aula, certo? Qualquer coisa me falem aqui no chat, que eu estou de olho nele. Eu disse que eu tinha ativado, mas não tinha ativado, né? Agora está ativo. Vamos lá. Então, por que a maioria das pessoas desiste? Vamos lá. Acho que foi a Vitória que falou que chegou a estudar, mas não continuou, né, Vitória? Eu não lembro se a Michelle chegou a falar alguma coisa assim. Fui eu, sim. Então, boa parte das pessoas desiste. Às vezes, por falta de clareza, por metas vagas, por isso que eu pergunto logo sobre as metas, por uma rotina que
não segue a realidade e por comparação constante. É lógico que existem as exceções de pessoas que foram colocadas em cursos muito jovens e o foco da pessoa não era esse. Às vezes foi uma questão de os pais e tudo mais, uma obrigação e tudo mais. Diferente, por exemplo, Miguel, porque você já está vendo, mesmo sendo muito novo, você já está vendo que você precisa e gerou um gosto pelo inglês. Então, tem as exceções, né? Mas tem muito disso. E nunca se prendam a uma palavra que as pessoas usam muito hoje em dia, mas muito, que é a motivação. Não se prendam à motivação. O que vocês precisam é disso aqui, ó. Disciplina. Se vocês têm disciplina, mesmo quando vocês não quiserem, vocês vão fazer. Porque vocês sabem que precisam, na verdade. Sabendo que precisa, você sabe o que tem que fazer e não pode depender de vontade, não pode depender de motivação, você depende da sua disciplina. Então, busquem a disciplina. Busquem uma rotina fazendo o que vocês precisam fazer, tá? Então, nada de falta de clareza. A gente já está falando sobre metas desde o início da aula. Depois a gente vai falar sobre a questão da rotina, tá? Outro ponto é, quando vocês fazem aula em grupo, pode acontecer, eu quero deixar isso bem claro para vocês, pode acontecer de vocês verem uma pessoa indo mais à frente de você. Então, nós começamos no mesmo nível, mas por que essa pessoa está disparando na minha frente? Às vezes é uma questão de vocabulário, uma questão de fala, pronúncia, ou algumas habilidades juntas que a pessoa consegue avançar um pouquinho mais do que a outra. Mas eu preciso que vocês entendam que cada pessoa tem seu ritmo de aprendizado, tá? Então, não se comparem. Pode acontecer de pessoas do seu ciclo de amizade ficar falando, não precisa de inglês. Tem sempre alguém, gente, sempre tem alguém que vocês em algum momento vão bater de frente e a pessoa vai falar alguma graça sobre o inglês. Não precisa, a gente está no Brasil, não precisa. Seu trabalho não precisa, mas você sabe quais são as metas lá na frente. Então, fechar o ouvido para tudo que for negativo relacionado a essas metas suas, que dependem do inglês especificamente. Não tem outro caminho a não ser você aprender um novo idioma. Então, lembrem-se sempre disso, sem comparação, mesmo dentro da sala de aula e fora também. Ok? Isso aí é um veneno. Vamos lá. Como adultos aprendem melhor, mesmo você, Miguel, sendo muito novo, a gente já pode ir indo levando em consideração dessa forma, tá? Como adultos aprendem melhor. Vocês precisam sempre ter a clareza daquilo que vocês querem. Sempre fazer uma aplicação imediata daquilo que vocês aprenderam. Então, aprendeu hoje, já faz hoje. Tá? Repetição estratégica. Vocês precisam estar sempre fazendo revisões. E a constância de vocês não é uma constância que precisa ser pesada. É isso que faz o curso virar uma obrigação horrível na vida de muitas pessoas. Então, é por isso que é uma vez na semana, que nós fazemos isso uma vez na semana. É por isso que nós não fazemos 2, 3 horas de curso. Tá? Então, é uma constância leve. Terminou a aula aqui, hoje, pode ter acesso a outras coisas relacionadas ao inglês? Sim, mas comecem a fazer revisões a partir de amanhã, porque hoje vocês já tiveram o conteúdo. Então, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas é necessário ter uma constância, tá? Façam algo pequeno todos os dias, porque isso é muito melhor do que muito uma vez na semana. Hoje, por exemplo, na semana que vem, vocês vão ter 1h30 de aula. Mas nos outros dias, vocês não precisam estudar 1h30. Vocês precisam estudar ali 20 minutos,
de um jeito adaptado. Nós falaremos sobre isso, tá? 15 minutos, o que der, tá? Então, o curso Empire, ele foi feito a partir do método de estrutura, de uma exposição e de aplicação. Foi exposto? Aplica. Foi exposto a algum conteúdo? Aplica. Uma coisa que vocês vão começar a se acostumar, de primeira pode ser algo assim, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Mas depois vai ser tranquilo, é criação de frases sozinhos, a partir de algo que vocês já têm. Ah, mas o meu vocabulário é limitado e tudo mais. Calma, gente, vocês vão ter acesso a tudo isso na aula até chegar o momento de criar frases. Michele, só refresca para mim, por favor. O seu contato de inglês foi pouco, né? Cara, não foi tão pouco, mas assim, tem muitos anos. Vou te falar que deve ter uns 10 anos que eu não tenho contato. Então, eu esqueci quase praticamente tudo. Talvez eu lembre de alguma coisa no decorrer das aulas. Mas sim. Tem muitos anos que eu não pratico, que eu não estudo inglês. Então, eu não tenho nem como te passar meu nível de conhecimento hoje. Eu diria que é 0. Oh, meu Deus. Pode ter certeza que não é 0, 0, 0, assim. Mas algumas coisas você vai relembrando, sim. Então, levando em consideração que todos vocês já tiveram algum tipo de contato com inglês, algum vocabulário vocês têm. E é a partir desse vocabulário que vocês têm, junto com a estrutura gramatical que eu vou passar, e com os vocabulários novos, que vocês vão ser capazes de criar frases mesmo na primeira aula que nós tivermos na semana que vem. Então, assim, vocês precisam ser expostos para conseguir aplicar e usar aquilo que vocês já conhecem previamente, tá? É muito difícil fazer isso quando a pessoa nunca teve nenhum tipo de contato com o inglês. Muito difícil. É algo que tem que ser bem do zero mesmo. Mas nesse caso, por exemplo, de vocês que já estão aqui no ao vivo, é algo que a gente consegue estruturar com mais facilidade, ok? Então, nós fazemos dessa forma, nesse formato aí, tá? Então, vamos pensar. Vamos pensar. Em 6 meses, daqui a 6 meses, é quando o nosso módulo vai finalizar, o primeiro módulo, tá? Ó, como que vai funcionar? Book 1, livro 1, tem 25 aulas. Vocês vão ter aula 1, 2, 3, 4, 5. Então, de 1 a 5. Na 6ª aula, nós revisamos a parte gramatical desde a aula 1 até a aula 5. Na outra semana, temos aula 7, 8, 9, 10, 11. Na 12ª, nós revemos os pontos gramaticais da aula 11 até a 15. E é assim que nós vamos fazendo. Tem os pontos de revisão. E isso deve durar ali aproximadamente 6 meses, sem contar a questão de feriados e coisas do tipo, tá? Nós não temos aula em feriados nacionais. Feriados comuns, municipais, nós temos sim, tá? Então, em 6 meses, no final do primeiro livro, vamos lá, daqui a 6 meses, vão pensando, o que vocês querem conseguir fazer? E você vai saber que evoluiu quando? Que detalhe vocês vão ver, assim, durante as aulas de vocês, durante as práticas que vocês tiverem de maneira individual? Qual é o sinal que vocês vão ver que conseguiram evoluir? Alguém já conseguiu pensar em alguma coisa sobre a primeira pergunta? Daqui a 6 meses, eu quero conseguir fazer tal coisa. No meu caso, eu acho que o maior sinal vai ser quando eu compreender o inglês. Saber, eu ouvir uma frase, saber exatamente o que ela está dizendo, tanto no inglês como no português. Eu acho que vai ser aí que eu quero, né? E durante 6 meses, Isso. E um sinal que eu vou entender que eu estou evoluindo. Show. E você, Miguel, que levantou a mão aí? Então, eu acho que em 6 meses
Acho que talvez, acho que entender também, né? Entender assim, a ideia que a pessoa tá transmitindo. Não sei se eu vou conseguir entender a frase perfeitamente, sabe? Mas eu acho que entender a informação, sabe? A ideia que a pessoa quis me passar, ou que o texto, enfim. Sim, sim. Michele? Então, nós brasileiros, eu inclusive, né, a gente tem muita mania de ouvir músicas em inglês. Vixe! O meu, assim, acho que o principal objetivo, que eu vou saber realmente se eu estou evoluindo bem ou não, quanto eu conseguir absorver do conteúdo, é ouvir uma música em inglês e conseguir traduzi-la para a nossa língua, né? Saber o que eu estou cantando, o que eu estou ouvindo. Né? Sim, isso, olha, essa questão de música é algo que mexe muito comigo. Por quê? Falar um pouquinho para vocês sobre isso. Quando eu comecei a estudar inglês, eu tinha uma idade parecida com a do Miguel. Eu tinha por volta de 16 anos. Gente, hoje eu já tenho 30 e eu não paro de estudar, então entendam que vai ser algo contínuo para vocês, tá? E a minha primeira referência, o motivo que eu queria aprender inglês é porque eu ouvia muita música o tempo todo. Gente, eu passava o dia dentro de casa ouvindo música. E eu queria muito saber do que se tratava, o que eu estava falando, o que eu estava consumindo. E aí eu comecei a estudar, comecei a entender. De primeira, gente, tudo vai variando conforme o nosso nível. Tem coisas que vocês vão falar assim, nossa, entendi, assim, praticamente tudo. E em algum momento vocês vão falar, gente, não entendi nada. Então, o que vai variar é se você está consumindo coisas dentro do seu nível ou fora do nível, principalmente agora no início. Vocês ainda vão estar mais confusos, mas do nada você vai ver alguma coisa e falar assim, opa, eu entendi. É porque aquilo está dentro do seu nível, tá? E eu queria de fato compreender essas coisas, e até hoje música é algo que ainda me pega. Então, se a música, se os filmes, se as séries, se jogos são coisas que vocês gostam muito de consumir, em português, vamos dizer assim, comecem a adaptar os seus gostos e consumi-los em inglês. Isso é uma das formas mais simples de vocês praticarem em inglês sem que aquilo pareça ser uma prática, tá? Para que vocês acostumem os ouvidos. No caso das músicas, por exemplo, tenham as letras das músicas que vocês gostam, por escrito, seja impressa ou escrita mesmo à mão, sabe? Isso daí vai ajudar muito vocês, muito mesmo. A música, o filme, alguma coisa assim, vai ajudar muito vocês. Quer praticar com filme, quer praticar com série? De primeira, eu recomendo que vocês pratiquem com coisas que vocês já assistiram. Pega aquele filme que você sabe de cor, coloca ele em inglês, pratica inglês com ele, sabe? Identifique novas palavras que realmente são uma novidade. Isso vai fazer muita diferença para vocês. Pode ter certeza, vai fazer muita diferença para vocês, porque, sinceramente, fez muita diferença para mim. E mais para frente, quando vocês já se sentirem mais à vontade, comecem a buscar formas de provocar um diálogo com outra pessoa. Então, hoje em dia, existem aplicativos para a prática de idiomas. Isso não tinha na época que eu comecei a estudar. Eu tive que dar o meu jeito para isso, tá? Então, assim, vocês já sabem o que vocês querem conseguir fazer daqui a 6 meses. Você vai notar que evoluiu a partir de um determinado sinal, mas tem coisas que, às vezes, vão entrando no dia a dia de vocês durante as aulas de um jeito que vocês nem sentem. E, às vezes, você está aqui chateado porque não conseguiu uma coisa, mas você conseguiu fazer uma menor que você não conseguia fazer. Às vezes, uma palavra que você erra com frequência e eu corrijo com frequência, em algum momento você para de errar, você não percebe. Então, eu tô aqui para mostrar para vocês, inclusive, as pequenas conquistas.
tá? Não fiquem esperando só as grandes conquistas. Nossa, eu fiz um texto sozinho. Nossa, eu fiz tal coisa sem depender muito de dicionário. Não é só o grande, mas também a parte menor das coisas. Tenham o hábito de registrar como vocês se sentiram. Tentem o hábito de tentar fazer áudios, sabe? Quando você cria um grupo para você, no WhatsApp, para colocar ali lembretes e tudo mais, façam isso para, como que eu posso dizer, para que vocês tenham um grupo de prática individual. Eu indico muito isso para os alunos que se sentem, querem, né, desenvolver a fala e tal, para eles mandarem áudios para si mesmos, para fazerem vídeos ou textos ou coisas do tipo, para vocês conseguirem ir mudando isso, porque querendo ou não, vai ficar lá todo o registro de tudo que vocês têm. Então é uma ferramenta legal para vocês. Uso de ChatGPT, tudo isso, gente, tudo isso que vocês podem utilizar para melhorar para vocês, tá? Até aí, gente, vocês têm alguma coisa para adicionar ou para perguntar? Eu não. Não? Tá. Vitória? Também não. Miguel, alguma coisa para perguntar, adicionar? Não, também não. Tá bom. Então, seguindo. Vamos lá. O que acontece, eu acredito que com a maioria das pessoas, não só relacionada ao inglês, mas de modo geral, tá? Não sei se vocês são o tipo de pessoa que quando chega no final do ano, ou a cada 6 meses, traçam metas, se organizam e tudo mais. Eu sou esse tipo de pessoa, tá? Gosto de deixar tudo mais ou menos organizado que eu quero para aquele ano. Vou sempre dando uma olhada. Mas algo que acontece, que faz as pessoas desistirem das metas, é quando você torna aquilo imensurável, fora da realidade. E esse é o grande problema, tá? Então, um exemplo. Eu quero falar melhor. Não é uma meta, tá? Agora, eu quero sustentar uma conversa de 5 minutos. Isso é uma meta bem traçada. Ou um exemplo que não é o certo. Eu quero entender inglês. Uma meta mesmo, eu quero entender 60% de vídeos simples. Das músicas, por exemplo. Vídeos curtos de TikTok ou de Reels do Instagram. São as metas mensuráveis. Algo que você diz assim, não, é isso aqui que vai me fazer, tá? Não é só entender, mas quer entender 100%? Nem sempre vai acontecer, tá, gente? Algo que vocês vão precisar entender é que, às vezes, é o contexto que vai te entregar o que está sendo falado, e não palavra por palavra. Preocupem-se com o contexto primeiro, e depois você vai vendo a palavra por palavra de um texto, de um vídeo. Entendam a atmosfera do momento, o contexto que está sendo aplicado, e ali dentro você vai entendendo ponto a ponto. Às vezes não vai ser 100% de uma conversa, de um vídeo, de um filme, de uma música, mas você vai saber, de fato, do que aquilo está tratando, tá? Então, mensurável. Voltando à questão da meta mensurável e meta realista, é que vocês, geralmente, vocês que eu digo alunos de inglês de modo geral, não só os meus, como pessoas de outros cursos, falar assim, não, eu vou estudar todos os dias. Tá. Você tem possibilidade de estudar todos os dias? Se sim, maravilha, porque isso aí eu diria que é a realidade ideal. Beleza, vou estudar e todas as vezes que eu estudar, vou estudar 1 hora, 2 horas. Gente, isso não é sustentável a longo prazo. Todo mundo tem demandas, mesmo quem não trabalha ainda, tem demanda. Demanda de estudo, demanda de obrigações de casa. Imagina quem trabalha, quem é casado, quem tem filhos. Aí que a coisa começa a apertar, principalmente. Então, quando vocês forem traçar metas, elas precisam ser realistas, ou seja, de acordo com a sua rotina.
e elas têm que ser mensuráveis. Você consegue medir aquilo. Você dá números, você dá prazos para ela se tornar mensurável, tá? Então, vamos lá. Vocês agora vão passar a construir uma rotina de estudo para vocês, tá? Lembra sempre, mensurável e realista. Eu diria que no mínimo diário, o mínimo diário não negociável é entre 10 e 20 minutos de prática, tá? Como eu falei para vocês, na realidade ideal, na realidade dos sonhos, é que vocês conseguissem praticar de segunda a segunda, de alguma forma. Não estou dizendo que vocês deveriam se sentar com o caderno o tempo todo vocês fazerem alguma coisa. Não é isso, mas ter alguma forma de prática todos os dias. É por isso que eu sempre recomendo o aplicativo do Duolingo, tá? Se vocês ainda não conhecem ele, eu vou escrever para vocês aqui na tela, mas mais para frente tem, tá? Duolingo. É uma corujinha verde. Eu já fiz já tive um tempo, mas acabou que depois eu desinstalei e não pratiquei mais. Mas é legal mesmo. Acontece, mas ele tem as notificações para lembrar você de fazer atividade todos os dias, né? Então, quando vocês forem configurar, coloquem a configuração no momento que você sabe que é mais livre para você fazer, para que você não comece a procrastinar a prática daquilo. O Duolingo, ele não é algo que vai fazer uma diferença extrema para você, principalmente de início. Mas ele vai ajudar você a manter uma constância, porque você vai desenvolvendo constância. Ele vai ajudar você a manter a manutenção de um vocabulário, vai mostrar para vocês estruturas novas, então ele é importante. Tem alunos que vão desenvolvendo e tal, acham que é chato porque ele trabalha na repetição, mas o inglês é isso. Inglês é repetição. É por isso que há necessidade de revisão, tá? Então, dentro desses 10 minutos, 20 minutos que vocês estabelecerem dentro da semana de vocês precisam fazer a revisão do conteúdo, buscar por áudio, vídeo, que esteja dentro disso, frases, a construção de frases é algo que nós vamos trabalhar muito, muito durante esses 2 anos, tá? Vocês podem escolher 2 dias de foco maior, vocês podem escolher 2 dias de microexposição, essas microexposições de você ver um vídeo curto nas plataformas de TikTok ou o Instagram. Então, vocês podem escolher, assim, de um jeitinho que vocês consigam encaixar na rotina de vocês, tá? Sempre realista. Ah, não consigo todos os dias. Consigo 3 dias na semana. Então, beleza. Se são só 3 dias, façam de um jeito que tenha qualidade. Não é quantidade, mas que o aprendizado venha com qualidade para vocês. Quer trazer isso para o grupo de todo mundo? Coloca lá. Pô, gente, hoje eu estou praticando tal coisa. Vai ser maravilhoso, porque vocês também vão se motivando ali, tá? Lembra, não é a questão da motivação, mas o outro vai vendo que o amigo está praticando. Poxa, vou praticar também, não estou fazendo nada. Tinha esquecido de fazer a atividade. Vocês vão ter o que a gente chama de homework, tá? Que é atividade de casa. Poxa, tinha esquecido de fazer o homework, mas, sei lá, a Vitória mandou, me lembrei. Vou mandar também aqui o meu. Então, querendo ou não, um para o outro acaba sendo um suporte, um motivo de motivar. Então, achou um vídeo legal, achou uma dica legal, joga no grupo. E aí eu vou dizer também, poxa, isso aí é legítimo, isso aí não é? Isso é legal pra caramba? Tem muitas coisas que nós podemos fazer com o grupo de vocês, tá? E sempre que puderem, lógico, mandem mensagem em inglês por lá. E aí, vamos lá, isso aqui é algo que eu preciso dar ênfase para vocês, tá?
O nome disso aqui é a teoria da curva do esquecimento, que é como você aprende. Vamos lá. Deixa eu até beber uma água, porque isso aqui é o motivo de vocês precisarem de revisões sempre, tá? Essa curva, do esquecimento, ela tem essa linha aqui que é de retenção do conhecimento, quanto você retém, aprendeu e reteve e veio para o subconsciente. E essa daqui é em quanto tempo você começa a esquecer, tá? Então, temos aqui entre 10 minutos e um mês. Quando vocês aprendem algo, se vocês não começarem a fazer revisões constantes, isso começa a reduzir o nível de lembrança de vocês. Ele começa a reduzir. Quando você vê, não lembra mais. Então, por quê que vocês fizeram o curso antes e hoje não tem a sensação de não lembrar? É porque não houve uma revisão constante. Então, veja que a partir de 10 minutos, vocês já começaram a esquecer. Às vezes, dentro da própria aula, eu acabei de te falar alguma coisa, 10 minutos depois você não lembra daquela regra. E isso é normal, tá, gente? Faz parte. Vocês não estão com nenhum tipo de problema de memória, tá? É porque realmente faz parte do ser humano. O que nós temos que fazer para melhorar isso são as revisões constantes. Então, vamos lá. Se você tem disponibilidade, depois que a aula finaliza, horas depois, vem e faz uma revisão rápida. Não precisa ser tudo. Rápida. 24 horas depois da nossa aula, vem e faz uma revisão também. Vê que quando você analisa aqui no ponto, a quantidade do esquecimento reduz. Então, quanto mais revisões vocês fizerem, menos esquecidos sobre aquele conteúdo vocês se tornam. Até que você entra aqui nessa linha entre 80% de retenção, né, 75% de retenção, a 100% de retenção. Quando você entra nessa linha aqui, o conhecimento já está dentro do seu subconsciente. Aí sim, você dá uma relaxada. Mas não quer dizer que vocês não devam exercitar sempre os conteúdos, tá? Sem falar que eu também não deixo vocês esquecerem mesmo, tá? Dependendo de um conteúdo, você precisa do outro, e aí nós vamos relembrando. Mas é justamente por conta da linha do esquecimento que vocês precisam fazer revisões constantes. Não deixar esses níveis abaixarem, tá? Eles se manterem em cima para que vocês se mantenham com o conhecimento em dia, tá? Então, isso é muito importante. Não só para o inglês, tá? Mas para tudo que a gente precisa estudar. Não deixem isso passar. Para qualquer coisa que vocês precisam. Ah, um ponto específico antes da gente passar para frente é o seguinte, eu recomendo sempre que vocês façam algo que se chama Vocabulary Notebook, que é um caderno de vocabulário. É basicamente você construir o seu vocabulário fisicamente, é o seu dicionário próprio. E vocês vão ter toda o passo a passo de como fazer isso no presente que eu vou dar a vocês, tá? Mas esse Vocabulary Notebook é algo que vocês vão fazendo, mas não podem esquecer ele lá, não. Ah, anotei, fiz o que tinha que fazer e não vou rever de novo. Tem que rever, sim. Lembrem-se sempre da teoria da curva do esquecimento, tá? Para tudo que vocês fizerem. Vamos lá. Uma pergunta que eu tenho para vocês. Como vocês acham, de maneira individual, tá, que vocês aprendem mais? Seria algo mais visual, com gráficos, vídeos, imagens, diagramas, mapas mentais ou listas? Algo auditivo, onde você gosta muito de estar ali com podcasts, exposição oral de mídia, de conteúdo,
entrevistas que você assiste, repetições, músicas, ou você é mais sinestésico, onde há simulações, demonstrações práticas, dinâmicas em grupo? Como que vocês aí entenderiam a forma que vocês aprendem mais sobre qualquer coisa? O que vocês acham aí, de modo geral? Quem vai falar primeiro? Miguel, o que você acha? Pode ser. Então, eu acho que eu aprendo melhor de maneira auditiva e visual. Eu não sei se... Assim, também gosto. Eu acho que eu também aprendo melhor com aplicação, mas melhor ainda com estímulos visuais e auditivos. Eu acho que me adapto melhor. Sim, eu também sou muito assim, tá? Eu gosto de tudo colorido quando eu estou estudando, porque isso vai chamar minha atenção. Auditivo para você, né, Michele? Tá. E você, Vitória? Mais auditivo e sinestésico. Tá bom. Então, gente, o que acontece? Quando eu aplico isso daqui, por que a gente tem a sensação de que, eu tenho um grau de satisfação quando se trata de aprendizado em um desses pontos, mas eu sinto que eu também consigo nos outros, né? Então, sim, nós temos o acesso a isso tudo. Tem coisas que nós conseguimos mais visuais, mais auditivo, mais sinestésico, mas nós temos algo que é geralmente um padrãozinho que a gente se identifica mais, tá? Então, dependendo do que é, o sinestésico vai gritar mais, dependendo do que é, o auditivo ou o visual. No meu ponto de vista, inclusive, assim, para vocês tomarem como um exemplo, tem coisas que eu sou muito mais visual. Tudo meu de estudo é colorido. Se eu estou lendo um livro, os meus livros são riscados, tudo riscado com marca-texto, com post-it de anotação extra, tudo isso para que chame mais a minha atenção. Mas eu sou uma pessoa que gosto muito de ouvir podcasts, quando eu estou fazendo outras coisas. Podcasts, entrevistas, dos assuntos que eu acompanho. Mas se eu preciso de algo que exige a mecânica, né, que seria a minha escrita e tudo mais, aí é o sinestésico que grita. E o inglês, querendo ou não, ele vai trazer muito para a visão de vocês esses 3 pontos. Vamos lá, no visual, por quê? No visual, eu gosto de trazer para vocês slides que não gritem imagens, mas sim conteúdo. Algo mais simples, mais minimalista. Mas, não sei se vocês já repararam, desde a aula da semana passada, que foi a live da gente, eu estou sempre riscando o slide. Sempre riscando. Para que eu consiga chamar a atenção de vocês para algo muito específico. Agora, já no ponto auditivo, vocês precisam muito explorar isso, para que o seu ouvido ele acostume com as pronúncias, com os sons, com a entonação e com o ritmo do inglês. Então, também precisa ser explorado. E o sinestésico vem quando vocês precisam utilizar uma estrutura gramatical que eu dei a vocês. Tá lá, sujeito, mais verbo, mais complemento. E aí você vai para o seu caderno e cria lá o seu sujeito, o verbo que você quer falar, que aquele sujeito fez, e o complemento da frase que for necessário. Então, tudo isso vai acontecer, tá? Os 3 pontos vocês vão explorar. Mas é lógico que existe algum padrão para vocês, tá? Como vocês mesmos souberam sinalizar na hora de falar. Então, é muito importante que nós saibamos fazer isso. Um ponto, antes da gente vir para esse ponto aqui, tá? Tem pessoas que gostam muito de fazer as atividades digitando no computador, no telefone ou coisas do tipo, tá? Tem problema? Não tem problema. Mas a minha recomendação é que vocês façam isso de maneira manual. Por isso a gente precisa apelar para o caderno. Porque tem estudos já, tem comprovações, tá, gente? Que o aprendizado da gente acontece em dobro
quando nós anotamos. E a anotação manual, ela dá um plus nesse aprendizado. Diferente do digital. É alguma coisa que acontece no nosso cérebro que potencializa o aprendizado. Então, criar frases, faça manualmente. Quero passar para a teacher, porque talvez a teacher não entenda minha letra. Aí vocês podem digitar, mas na hora de fazer, na hora do estudo mesmo, na hora de realmente praticar, façam manualmente. Vai ter uma grande importância o caderno de inglês de vocês. Eu tenho um aluno que todas as vezes que ele muda de ano, ele compra um caderno novo, tá? Assim, pode ser que vocês precisem manter o caderno máximo possível se vocês fizerem o Vocabulary Notebook, aquele caderno de vocabulário, se vocês fizerem no caderno de práticas, tá? Se vocês tiverem a opção de comprar um menorzinho, deixa eu ver se eu tenho um aqui para mostrar para vocês, mas às vezes um caderno no tamanho de um livro, né? Por exemplo, caderno no tamanho de livro. Só para isso vai ser ideal, porque se vocês conseguirem fazer isso... achei aqui um para indicar para vocês. Aí, tudo isso vai sair na gravação, gente, não tem jeito. Um caderno assim, caderno simples, tá? A gente consegue achar em qualquer loja ou até mesmo comprando na internet. Ele pautado, vocês conseguem utilizar isso aqui para fazer o Vocabulary Notebook de vocês. Eu indicaria que fosse separado do caderno do curso, porque aí você tem uma flexibilidade de usar o seu caderno até o final, ou depois você não precisar depender, tá sempre carregando seu caderno onde você precisar. Você vai ter o seu Vocabulary Notebook separado no seu caderninho individual. É uma indicação, mas se você não tiver essa possibilidade, não tem problema, tá bom? Então, vamos lá. Vamos à organização na prática. Vamos fazer esse checklist aí rapidinho para vocês, se vocês tiverem a possibilidade de anotar, tá? Nós sabemos que o dia da aula ao vivo de vocês vai ser toda quarta-feira, 10 horas da manhã até as 11h30. Ok? Então, já é algo que vocês vão colocar aí, dia da aula ao vivo, quarta, de 10 às 11. Já é um dia que vocês têm de prática o mais importante, tá? Depois, seria ideal vocês terem um dia para rever a gravação. Às vezes não vai conseguir ver tudo, mas você sabe que em algum ponto específico, ou seja, na parte gramatical, você quer revisar e tudo mais, é ideal você ter um dia para rever a gravação, para fazer as mesmas atividades que foram feitas no dia da aula. Às vezes, sei lá, pedir para vocês criarem 8 frases com a gramática. Faz mais no dia que vocês revisarem a gravação. Aí, se quiser, pode mandar para mim lá no grupo. Teacher ou Jay, como vocês quiserem chamar. Eu fiz a prática de rever a gravação, aí fiz algumas frases aqui. Vou mandar, você corrige para mim, por favor? Lógico que eu corrijo, tá bom? Então, podem colocar lá dentro do grupo, já manda um áudio lendo elas, tá? Isso vai ser ideal para vocês começarem a destravar. Mandar áudio no grupo, lendo as frases para mim, vai ser ideal. Que aí eu já vou percebendo como que tá aí, como que tá sendo a dificuldade na fala, tá? Então, dia de aula toda quarta, de 10 às 11h30, e o dia para rever a gravação vai ser um dia que você tá mais livre, tá? Um dia que você tá mais livre. Eu tenho demandas todos os dias, mas às vezes tem pessoas que fazem isso no final de semana, tá? Um melhor horário de estudo para vocês. Qual o melhor horário, assim? Minha rotina é gigantesca, eu não consigo parar só de noite quando chegar em casa. Nem que seja 10 minutos, 20 minutos à noite, quando você chegar em casa naquele dia em específico, naquele horário em específico, faz, gente.
Coloca um alarme para você parar tudo que está fazendo, porque isso vai ditar, gente. É essa frequência que vai ditar. Se daqui a 6 meses vocês vão estar alcançando aquilo tudo que vocês falaram para mim, tá? E, querendo ou não, nós sempre temos uma distração maior para eliminar. É a distração que vocês estariam, principalmente naquele momento que você vai traçar os estudos. É a rede social? Ó, eu vou rever nas minhas 3 horas de viagem de volta do trabalho para casa. Michele. 3 horas. 3 horas é puxado. Mas é aí. É o tempo que você tem. Então, esse tempo que talvez você estaria consumindo redes sociais, talvez alimentando sua mente com coisas que não são legais para você, esse é o momento de você, 3 horas? Aproveitar o tempo para algo útil mesmo, como você mesma disse. Então, nós precisamos, já treinando a mente do Miguel para a vida adulta, fazer realmente uma mudança e de tirar as coisas que são inúteis e fazer do nosso tempo algo útil. Hoje em dia, gente, o tempo é algo que a gente tem de mais precioso, porque a gente não consegue recuperar. Então, fazer de Maricá para Barra da Tijuca todos os dias é puxado demais, Michele. É muito puxado, são 3 horas mesmo, de fato, não tem jeito. Tá? Então, use esse tempo de estudo, use esse tempo para complementar seus estudos, tá? Isso é muito ideal para você assistir vídeos relacionados ao inglês. Vocês não precisam só me ouvir, tá? E se algum vídeo que vocês assistirem está trazendo algo que você achou estranho, coloca lá no grupo também, porque é tema de discussão para a gente, tá? Não deixem para me ouvir apenas, tá? Então, dia da aula, dia de revisar a gravação, melhor horário de estudo, e a maior distração que vocês precisam eliminar. Às vezes o uso desenfreado de redes sociais, tá? É algo que é o problema da nossa geração, né? O uso desenfreado de redes sociais. Então, isso aqui seria ideal também, até para vocês desenvolverem outros hábitos, não só o hábito de estudo, tá? O hábito de leitura. Leitura é ideal, gente. Daqui a um tempo, quando vocês começarem a ler em inglês, vai ser loucura, hein? Consumir livros em inglês não é algo muito fácil de se achar, né? Mas com certeza, se você tem acesso ao Kindle, né? Tanto o aparelhinho Kindle quanto eu gosto de usar o tablet, tá, gente? Para estudo, para leitura também. Sou muito do papel, mas hoje em dia eu estou tentando me acostumar com o tablet. Então, se vocês têm acesso ao aplicativo do Kindle, lá vai ser mais fácil de vocês acharem livros que sejam em inglês, tá? Até mesmo comprar para ter no aplicativo vai ser mais fácil. Físico é um pouco mais difícil. Aí, se eu preciso de um livro físico de inglês, eu preciso procurar um sebo. E aí, vou garimpar lá no sebo para ver se eu consigo achar um livro usado ou ter a sorte de achar um livro que seja novo. Se vocês não sabem o que é sebo, são livrarias de livros usados. Mas muitos deles ainda têm livros novos, tá? Às vezes, se você precisa de um livro para a faculdade, você vai achar nisso, tá? Então, é muito interessante vocês irem garimpar livraria e sebo, porque vai ter, tá? Vai ter sempre alguma coisa. Eu vou mostrar para vocês, acho que não está por aqui, não. Eu acho que eu deixei lá na minha sala de estar um livro que eu estou lendo em inglês, que eu achei num sebo. Depois da aula eu vou mandar uma foto dele para vocês. Inglês, gente. Às vezes eles vão estar velhinhos, mas procurem ver se não tem muita marca de uso, que vai ser ideal. E são mais baratos. Os livros que são novos não são baratos, tá, gente? Mas os que são usados são mais baratos. É esse tipo de coisa que a gente tem que ir direcionando nossos estudos e mudando muitas coisas, tá? Vamos lá, vamos falar sobre bloqueios. Tem pessoas que têm muitos bloqueios relacionados ao idioma. Esses dias eu estava conversando com uma moça lá na igreja, ela falou que o maior bloqueio dela, e que ela sabe que ela precisa mudar,
achar que o inglês não é para ela porque já passou do tempo. E isso, gente, não existe. Por exemplo, a idade. Não existe, gente. Inglês é para quem quer. É para qualquer pessoa que quer aprender de verdade. Tá? Então, tem pessoas que têm um bloqueio no inglês porque tem medo de errar, ou porque esquece, ou porque tem medo de ser julgado em determinada situação, porque tem medo de travar. Tem pessoas que têm extremamente um bloqueio grande. Tá? Vou dar outro exemplo. Eu tive uma aluna que ela estudou por aproximadamente 5, 6 anos num curso famoso. Tá? E porque ela era muito nova e muito tímida, ela não se expressava. Ela era muito nova, numa turma cheia de adultos, e ela não se sentia à vontade de falar. Por isso que eu falo, gente, falem comigo, se expressem, mostrem seus erros, suas dúvidas, tá? Que aí eu vou direcionando vocês. Mas ela não conseguia. E ela simplesmente seguiu os 5 anos, finalizou o curso e nem foi buscar o certificado dela, porque para ela não representava nada. Então, isso é muito comum de acontecer, gente. Pessoas que estudam anos e anos e não desenvolvem. Não é isso que tem que acontecer. É comum, mas não é normal. Tá? Então, se vocês têm um bloqueio, se vocês são capazes de identificar um bloqueio que vocês tenham, agora a gente já precisa tratar isso. Se vocês tiverem algum, já pode ir falando. Já pode ir falando que a gente precisa começar a mexer nisso e eu preciso expor vocês, tá? A esse tipo de erro, de trava. Se ter medo de errar, agora mesmo que você vai fazer, tá? Se quiserem, pode compartilhar aí. Vamos lá. Vamos à cultura das Eagles. Vocês hoje, a partir de hoje, são Eagles. Então, nós não desistimos na primeira dificuldade, gente. Tá difícil? Vamos embora. Tá difícil ainda? A gente se junta para fazer dar certo. Tá? Então, a gente não desiste. Nós não buscamos perfeição, como nós falamos sobre antes. Nós não nos comparamos. Nós não esperamos ter vontade de estudar. Lembra da questão da motivação? Não é pela vontade, não é pela motivação, mas sim pela disciplina. Nós não procrastinamos os estudos. Amanhã eu faço. E aí, quando você já vê, já está em cima do dia da aula. Então, não procrastinamos os estudos. O que nós fazemos é praticar e aprender mesmo com erro. Nós fazemos a nossa parte. E algo que vocês vão ver que pode acontecer dentro das nossas aulas é a gente rir bastante. A gente ri de erros, a gente está sempre de bom humor. Tem gente que acha que a aula comigo é um escape da rotina, porque acontece de um jeito leve. A gente ri, a gente conversa sobre assuntos variados. Às vezes, vocês vão lembrar de algo que não tem muito a ver, mas que casa com a situação. Então, vocês são livres para expressar. E tudo isso vai para a gravação, tá, gente? Tudo isso vai para a gravação e as pessoas vão ter acesso a isso. Então, você vê que é algo leve. Não é que a gente está saindo do foco, mas é que não precisa ser algo pesado, algo de extremo, como que eu posso dizer? Algo que é um peso, algo que se torna um peso na vida de vocês. Tá? Então, nós fazemos a nossa parte de uma maneira que é leve. Eu gosto de dizer que tem que ser leve para fazer efeito. E quando a gente ri de algum erro, não é algo desrespeitoso. A gente ri para se tornar algo comum para vocês e algo que vocês não esqueçam mais porque a gente riu daquilo. Tá? Então, não esqueçam disso. Não esqueçam dessa cultura que a gente precisa adaptar. Vamos lá, gente. Vamos falar desse juramento aqui, que para alguns pode ser bobeira, mas isso é uma forma de vocês estabelecerem algo na mente de vocês. Esse juramento aqui, eu vou colocar o PDF dele lá
na plataforma da Hotmart, vocês vão ter acesso ao PDF, vocês vão, com certeza, se puderem, imprimir ou fazer manualmente. E quando vocês fizerem, mandem lá no grupo, tá? Faz parte da atividade de hoje. Se vocês puderem imprimir, maravilha. Se não, façam por escrito no caderno de vocês. A primeira coisa ali no caderno é o juramento. É o seguinte, vocês vão colocar aí, ó, hoje eu, o nome, decido assumir responsabilidade pela minha evolução. Eu aceito que errar faz parte do processo. Eu escolho constância ao invés de perfeição. Eu praticarei mesmo quando não estiver confiante. Eu não me compararei com os outros. Eu respeitarei meu ritmo, mas não abandonarei meu compromisso. Eu estou construindo uma nova versão de mim e eu não vou desistir. Isso aí tem que ser visível para vocês. Principalmente quando estiver ficando mais difícil, quando o nível estiver aumentando. Então, quando for mais tarde, que eu disponibilizar tudo lá, vocês vão ter acesso ao PDF disso daqui, e aí vocês poderão imprimir ou passar manualmente para o caderno de vocês, tá? Mas não deixem de fazer isso aqui antes da nossa primeira aula, tá bom? Combinado? Combinado. Combinado. Isso aí. Firmeza. Vamos falar sobre formas de estudar, tá? Há algumas ferramentas. Como eu falei para vocês, tem o Duolingo, que vai ajudar vocês. Tem um aplicativo que eu chamo ele de chato, que esse é o Elsa Speak. Esse Elsa Speak, ele é o tipo de aplicativo que força vocês falarem o mais próximo de um nativo. Vocês precisam soar como nativos? Não, tá, gente? Não. Vocês não precisam largar o sotaque brasileiro. A gente precisa só dar uma suavizada para que os chiados do carioquês, por exemplo, não gerem outra palavra. Quando o que seria outra, sei lá, tem vezes que isso acontece. Tá? Então, dá uma suavizada no seu sotaque nativo para que não gere uma confusão. Não é sotaque que vai fazer vocês parecerem mais fluentes ou coisa do tipo. Não é vocês adotarem o sotaque, mas sim vocês terem entonações certas, pronúncias certas. Isso sim é o que vai gerar o entendimento, tá? Mas esse aplicativo, ele vai ajudar vocês na maior dificuldade, que é a fala, é a pronúncia, tá? Então, fazer um combo desses dois, né? Duolingo e Elsa Speak. Vocês precisam comprar? Não, tá? Vocês não precisam fazer uma assinatura dos aplicativos. Mas, se vocês quiserem, pode, tá? Eu recomendo, se você tiver que escolher, fazer a assinatura do Elsa Speak ao invés do Duolingo, tá bom? Mas se quiser, não precisam. Nenhum dessas coisas que eu vou trazer para vocês, nenhum deles vocês precisam comprar, tá? Eu não gosto de fazer compra de aplicativo. Eu mesma não faço, tá? Então, Duolingo, Elsa Speak, notícias. Vocês podem assinar newsletters em inglês, né? Que são matérias que chegam para o e-mail de vocês, tá? Então, no caso, por exemplo, tem gente que gosta de ler notícias. Tem a galera que ainda é do jornal, né? Então, vocês podem entrar na newsletter da New York Times. É uma forma. Filmes, séries, como eu já falei, podcasts, assistir vídeos no YouTube do TED Talks, né, do TEDx. É só você procurar TED Talks, lá no YouTube. Fala de diversos tipos de assunto, então é só vocês procurarem. Tem o site BBC Learning English, que ele dá acesso a vocês a diversos conteúdos relacionados ao aprendizado de inglês. Tem o aplicativo Hello Talk e também tem um que eu recomendo que se chama
Tandem. Perdão. Tandem. Tanto o Hello Talk quanto o Tandem é para a busca de pessoas para a prática de inglês. E aí, o que vocês fazem, né? Eu gosto de aplicar os filtros do aplicativo. Se vocês não querem conversar com, por exemplo, você é mulher e não quer conversar com homens, dá para você colocar o filtro. Você é homem e não quer conversar com mulheres, pelo menos de início, para que não haja uma tendência fora do foco, tá? Então, vocês podem trazer esse filtro. Vocês podem colocar o filtro de idade, de países que vocês querem praticar com aquelas pessoas. Vocês podem fazer combinados com essas pessoas. Por exemplo, tem gente que é nativo de língua inglesa, mas está aprendendo português. E você é um nativo de português que está aprendendo inglês. Então, busquem essas pessoas, porque ali vocês podem ter um momento de prática de inglês, essa pessoa te trazendo dicas, e você ter um momento de dar dicas para a pessoa que está aprendendo português. Então, é um aprendizado cruzado. Cada um contribui. Tenho 30 minutos para conversar com essa pessoa aqui. 15 em inglês, 15 em português, dando direcionamento para elas. Isso é bom, gente, é muito bom. Não se limitem também a países, tá? Às vezes você quer colocar lá no filtro só Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália. Não precisa disso. Desde que a pessoa fale muito bem o inglês, ela vai ser uma base para vocês. Porque o maior erro que eu cometi quando eu tinha lá meus 16 anos foi focar apenas no sotaque norte-americano, tá? Então, eu consumi muito conteúdo sobre isso, para que o meu sotaque fosse o mais aproximado deles, de um padrãozinho, né? Até porque dentro de um país tem muitos sotaques, isso vocês vão entendendo com o tempo, mas é só vocês compararem com o Brasil. Vocês vão ter acesso a muitas pessoas com sotaques diferentes, mesmo de um país só. Então, não faz sentido vocês ficarem limitando os estudos de vocês a países específicos, tá? Mesmo que a pessoa seja latina, não tem problema. Mesmo que a pessoa seja da Índia, não tem problema. Aí que vocês vão arrumar assunto mesmo para conversar sobre culturas, fazer perguntas curiosas sobre tal lugar. Isso vai ser enriquecedor demais para vocês. Às vezes, eu conversava com um amigo meu que é lá da Índia, gente. Tem uma diferença média aí de 7 horas. Aqui é de manhã, lá para ele já é de noite. Sabe? Então, tem muita coisa que vocês podem aprender, não só do idioma, mas culturalmente falando. Não queiram aprender só o idioma, aprendam costumes e culturas também. Ok? Então, vamos lá. Abertura para vocês tirarem dúvidas, gente. Temos dúvidas? Temos algo a adicionar? Quem vai ser primeiro aí para falar? Eu não tenho, não. Acho que agora é só praticar mesmo. A semana que vem é o momento, Michele. Já baixei os aplicativos aqui, já fui baixando Mas é bom. O outro que também que é o Speak, esqueci o Elsa Speak. Elsa Speak, já baixei e já estou olhando aqui, daqui a pouco, mais tarde já começo a praticar. Isso aí. Configurem os aplicativos para os momentos que vocês têm mais tempo para fazer isso, para vocês não procrastinarem, tá? Porque aí eles vão mandar notificações. Mas não deixem de fazer isso. E até semana que vem, eles vão ser a base de estudo de vocês. Porque eu ainda não passei conteúdo para vocês. Mas os aplicativos já podem começar a ser consumidos, tá? Alguma dúvida, Miguel? Não, acho que por enquanto não tenho nenhuma dúvida, não. Mas eu já vou começar, né, a pegar esses aplicativos e tal, começar a estudar, né? Porque, na verdade, eu já estou há algum tempinho assim, desculpa até te interromper, claro. Eu estou há algum tempinho pegando vocabulário com música e tal. Então, acho que a minha maior dificuldade mesmo está em gramática. Eu senti bastante dificuldade de gramática. No vocabulário, sabe, palavras como talk, por exemplo, que tem vários usos, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade.
Sim, vocês vão ter contato com palavras que podem ser usadas em contextos diferentes, então vai ser uma questão de desenvolvimento de vocabulário mesmo, isso é realmente com o tempo, tá? Então, sempre lembrem, tá, gente? Tenham paciência com vocês mesmos, e também vem aquela questão, né, da comparação, às vezes um tem mais domínio de vocabulário que o outro, não tem problema. Vitória, né? Vitória botou aqui, por enquanto nenhuma dúvida, agora é só praticar. Eu já fazia o Duolingo, agora eu vou voltar a usar novamente. Voltem, gente. Voltem. E se vocês conseguirem me mandem solicitação ou o link do perfil de vocês no Duolingo, tá? Mandem lá no grupo, que aí eu vou seguindo vocês e vendo se vocês vão sustentando as ofensivas, né? O aplicativo tem muito disso, de você meio que fazer lá uma medição há tantos dias consecutivos de ofensiva e tudo mais. Então, eu quero ver se vocês vão estar sustentando as ofensivas de vocês. Vamos lá, vamos falar de presente. Que presente é esse que eu vou dar a vocês? Há um tempo atrás, gente, eu criei um e-book. Ele é basicamente um e-book. E esse e-book, ele tem todas as ferramentas. São mais de 40 ferramentas que vocês podem utilizar para estudar coisas específicas. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês e compartilhar, para vocês terem acesso só para entender como que ele funciona. Então, e esse como que eu posso dizer isso? Esse e-book, ele é um cronograma, tá? Então, para cada habilidade, vocês vão ter acesso a eles, né? Então, supondo, eu quero hoje praticar a gramática. Beleza. Então, se eu quero praticar a gramática, eu vou lá no meu cronograma, vocês vão lá no cronograma de vocês. Ih, gente, peraí, deixa eu ver. Lá no Google Drive que vai ser mais fácil de achar. Vocês vão lá, acha a parte do que vocês querem, e lá tem diversos links. Esses links são sites diferentes que vocês podem praticar a mesma coisa. Eu preciso entrar em todos? Não, gente. Vocês vão lá fazendo as visitas de vocês no site, ver qual site vai ser melhor para vocês. E aí sim, sabe? Vocês vão conseguir desenvolver sozinhos. Achei aqui. Achei. Vou compartilhar com vocês a tela para ficar mais fácil de vocês visualizarem. A gente já está finalizando, tá? Olha só. Então, isso aqui vocês vão receber lá na plataforma. Depois da aula, eu já vou deixar ele disponível para vocês, tanto o cronograma de estudos, quanto o juramento lá de vocês para iniciar essa jornada. E assim que o aplicativo organizar toda a gravação, também vou disponibilizar. Então, vocês vão receber isso aqui, tudo, e está dividido por pilares. Então, aqui tem vários passo a passo. Gente, não pula isso. Vão fazendo ponto a ponto, tá? O grupo de práticas, ensinar vocês a criarem. O Vocabulary Notebook tá aqui passo a passo para vocês, tá? Então, vejam isso. Além disso, a gente vem para as ferramentas. Então, olha só. Se hoje é o dia de vocês praticarem reading, aqui vocês têm aqui pelo menos 4 ferramentas que vocês podem utilizar para isso. Se vocês querem praticar gramática, aqui, ó, olha o tanto de site que vocês podem clicar em cima. Esse PDF é clicável, tá, gente? Vocês podem clicar nele e vocês vão ter acesso. Se algum não gerar acesso, me avisem sempre, tá, gente? Se algum não gerar acesso, vocês me avisem que eu vou corrigindo e mudando o conteúdo. Se é com vídeos, tem aqui também para vocês. Se é com audição, olha o tanto aqui para vocês, tá? Aplicativos, eu separei tanto para Android quanto para iPhone. Acho que fica mais fácil para vocês, tá?
e algumas outras ferramentas também. Então, tem toda uma questão completa aqui. Esse aqui é o presente que eu prometi para vocês. Vai ficar disponível para vocês lá no sistema, que é o English Boost. É isso aqui que vai dar o auxílio para vocês estudarem quando vocês não estiverem em aula comigo. É mais do que completo, gente. Dediquei muito nisso daqui para construir para vocês. E agora ele vai como um presente para vocês que tomaram a decisão de estar junto comigo nessa jornada de aprendizado pelo Empire, tá? Então, eu queria já realmente deixar claro para vocês que é um presente, mas não transfiram para outras pessoas, tá bom? É um presente só para vocês. Então, gente, para a gente encerrar, tá? Daqui a 6 meses vocês vão agradecer a si mesmos por terem começado. E aí, semana que vem, nós vamos dar início a essa construção da base desse inglês real, sabe? Do idioma de verdade, não o idioma dos livros, é o inglês falado no dia a dia, tá? E oficialmente, a partir de hoje, vocês são Eagles, são águias, certo? Gente, olha, espero que vocês tenham gostado desse alinhamento, que as coisas tenham ficado claras para vocês. Mas, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, o grupo de vocês está aberto, tá? Não precisam ficar só recebendo informações, coloquem informações lá, eu gosto de deixar isso bem claro. Não deixem ele no mudo, tá? Eu não vivo mandando tantas mensagens para que vocês tenham a necessidade de colocar no mudo, tá? E na semana que vem, precisar faltar, avisem, tá? Mas vai acontecer a aula de qualquer forma, a não ser que haja uma queda de luz, queda de internet, sempre deixar isso claro para vocês, certo? Então, se vocês não têm mais dúvidas, nenhum tipo de pergunta, eu vou fechar aqui a gravação já, tá? Obrigada, gente. E